Você já parou para refletir profundamente sobre o Salmo 23? Muitas vezes lemos esse salmo de forma rápida, automática, como se fosse apenas um texto bonito, reconfortante. Mas hoje, eu quero te convidar a ir mais fundo. Vamos juntos desvendar os mistérios e riquezas desse salmo, que é mais do que uma oração. É um mapa espiritual para quem deseja viver com propósito, direção, paz e prosperidade. O Salmo 23 começa com uma declaração de fé e confiança absoluta. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essas palavras, quando meditadas com profundidade, mudam completamente a nossa forma de ver a vida. Quando reconhecemos o Senhor como o nosso pastor, estamos entregando a Ele o direito de nos guiar, proteger, corrigir e suprir. E quando entregamos essa posição de liderança espiritual a Deus, automaticamente também declaramos: eu não sou o dono do meu caminho, eu sigo a direção do meu pastor. E essa é a primeira lição poderosa. Prosperidade começa com direção. Não adianta querer prosperar se não sabemos para onde estamos indo. Muitas pessoas buscam o sucesso, mas vivem perdidas espiritualmente. E é por isso que o mundo está cheio de ansiedade, estresse e vazio. Mas aquele que tem um pastor, que segue a voz de Deus, não anda em círculos. Ele caminha com segurança, com propósito, sabendo que não lhe faltará nada, porque quem provê é o Senhor. E é aqui que começamos a ver a conexão entre esse salmo milenar e os ensinamentos modernos sobre mentalidade, como os de Napoleon Hill. Hill nos ensinava que tudo começa com um pensamento, que a mente é como um campo e que os pensamentos são sementes que germinam e dão frutos. Mas a Bíblia já dizia isso há muito tempo. Quando você diz com convicção, nada me faltará, você está plantando fé no seu interior. Está programando sua mente e seu espírito para viver com confiança e não com medo. E isso é essencial. Porque o medo paralisa. O medo faz com que percamos a visão. Mas a fé abre caminhos onde não há estradas. E falando em caminhos, veja como o salmo continua. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Aqui, vemos um Deus que não nos conduz de qualquer maneira. Ele nos conduz mansamente. Ele nos leva a lugares de descanso, de nutrição, de paz. Quantas vezes, na correria da vida, na luta pelo pão de cada dia, esquecemos de parar, respirar e ouvir a voz do pastor? Esse versículo nos lembra que a verdadeira prosperidade inclui descanso para a alma. Não adianta ter dinheiro, bens ou fama se a alma está inquieta. Se o coração vive ansioso. Deus não apenas nos supre, Ele nos restaura. Ele cuida das nossas emoções, da nossa mente, da nossa paz interior. E esse é um convite diário. Descansar em Deus. Confiar em sua liderança. Parar de tentar controlar tudo com a própria força e aprender a ouvir a voz do Espírito. E é então que o Salmo diz: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Você percebe como tudo está conectado? Deus refrigera a alma cansada. Ele cura as feridas interiores. E depois disso, Ele guia o caminho, mas não qualquer caminho. Ele nos conduz pelas veredas da justiça. Ou seja, Ele nos leva a viver de forma íntegra, correta, alinhada com os valores do reino. E é aqui que a fé encontra o caráter. Prosperidade sem integridade não se sustenta. Napoleon Hill falava muito sobre isso, sobre a importância da honestidade, da disciplina, da clareza de propósito. E isso é um reflexo direto das Escrituras. Deus não apenas quer te abençoar materialmente. Ele quer te tornar alguém digno de carregar a bênção. Alguém que inspire, que deixe um legado de fé, que influencie outras pessoas pelo exemplo. Mas mesmo seguindo a Deus, passamos por momentos difíceis. E o Salmo reconhece isso ao dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Sim, haverá vales. Haverá momentos em que tudo parecerá escuro, onde a dor e o medo tentarão nos dominar. Mas aqui está a promessa mais poderosa. Deus está conosco. Mesmo quando não o vemos, Ele está presente. Mesmo quando tudo parece sem sentido,
Ele continua segurando nossa mão. E é nessa hora que a fé precisa falar mais alto que o sentimento. Você pode estar passando por um vale agora. Um momento de crise, perda, enfermidade, solidão. Mas lembre-se, não é o fim. O vale é só uma passagem. E Deus não te abandona no meio do caminho. Napoleon Hill dizia que, em cada adversidade, existe a semente de um benefício equivalente. A Bíblia confirma: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E logo em seguida, o Salmo diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. O cajado representa a direção, a vara, a correção. E ambos são consolo, porque quem ama, corrige. Quem guia, protege. Mesmo quando Deus nos confronta, Ele está nos amando, porque Ele vê o que nós não vemos. Ele sabe o que está por vir e quer nos preparar, não para sobreviver, mas para viver com abundância. O Salmo então muda o tom e declara: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Aqui, vemos a justiça divina se manifestando. Deus é aquele que honra os seus servos, mesmo diante daqueles que duvidaram, zombaram ou perseguiram. A mesa preparada representa a vitória, a honra, a recompensa. E é interessante notar que essa mesa não é escondida. Ela é diante dos inimigos. Ou seja, Deus não apenas te abençoa, Ele exalta o seu nome através da sua vida. É assim que termina esse salmo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui está a herança do justo: bondade, misericórdia, presença constante de Deus, e mais, a promessa de uma vida eterna ao lado do Pai. Esse é o maior legado. Não apenas viver bem aqui, mas viver com Deus para sempre. Meu irmão, minha irmã, o Salmo 23 não é apenas um texto para ser lido em funerais. É uma declaração de vida, de fé, de poder e de esperança. É um convite para caminhar com Deus todos os dias, com a certeza de que Ele cuida de cada detalhe. E quando unimos essa fé com uma mentalidade renovada, com atitudes corretas, com perseverança e foco, como ensinam também pensadores como Napoleon Hill, nós nos tornamos pessoas capazes de transformar o mundo à nossa volta. Não espere mais. Comece hoje a viver como quem tem um pastor, como quem tem direção, como quem caminha com um propósito maior. E lembre-se, nada me faltará. Essa não é uma esperança, é uma certeza para quem confia plenamente no Senhor. Agora que compreendemos o Salmo 23 como um guia de direção, prosperidade interior e legado espiritual, precisamos trazer isso para a vida real, para o nosso cotidiano. Afinal, o que adianta entender a teoria se não aplicamos na prática? Vamos começar pela declaração de fé que está embutida em cada versículo. O salmista Davi não apenas acredita em Deus, ele confia. Ele vive como quem tem certeza. E essa certeza é algo raro nos dias de hoje. Vivemos em uma geração marcada pela dúvida, pela oscilação emocional, pela insegurança em relação ao futuro. Mas o Salmo 23 nos chama para uma postura diferente, a de quem descansa mesmo em meio à turbulência. E como se vive assim nos dias atuais? Viver com base no Salmo 23 é começar o dia dizendo: hoje não sei o que vai acontecer, mas sei quem está comigo. Hoje posso não ter todas as respostas, mas sei quem é meu guia. Hoje talvez falte dinheiro na conta, mas nada me faltará, porque o Senhor é meu pastor. Esse tipo de mentalidade muda tudo. Ela ressignifica os desafios. Você não vê mais problemas como barreiras definitivas, mas como parte do caminho, como o vale da sombra da morte, que não é o fim, mas uma travessia. Napoleon Hill dizia que a mente humana, quando treinada, pode alcançar qualquer objetivo. Mas a Bíblia vai além. Ela ensina que, com Deus ao nosso lado, até o impossível se torna possível. A diferença entre a motivação secular e a sabedoria bíblica é que a fé não se baseia apenas em si mesma. Ela se ancora na fidelidade de um Deus que nunca falha,
E isso nos leva a outra parte profunda do Salmo. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O que são essas veredas da justiça? São caminhos retos, puros, corretos, e andar neles exige renúncia. Em um mundo que ensina que vale tudo para vencer, o cristão é chamado a seguir o oposto. Fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está vendo E aqui está o segredo da verdadeira prosperidade. Ela é construída com base na justiça. De que adianta conquistar muito com mentira e trapaça e perder a paz interior? De que adianta chegar ao topo sem a bênção de Deus? Quando você escolhe andar nas veredas da justiça, talvez o caminho pareça mais lento. Talvez você não veja resultados imediatos. Mas quando o fruto chega, ele permanece. Porque foi plantado com fé, regado com obediência e colhido com honra. E não podemos esquecer a promessa final do Salmo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Perceba, não é talvez, nem quem sabe, é certamente. A bondade de Deus não é ocasional. A misericórdia dele não é limitada. Elas nos acompanham, nos seguem, todos os dias. Isso nos ensina que não estamos sozinhos, que o favor de Deus vai à nossa frente, abrindo portas, e vem atrás de nós, fechando as feridas. E por isso, o que vivemos hoje não é fruto apenas do que fizemos, mas também do que Deus fez em nosso favor, quando nem mesmo percebíamos. Agora pense comigo, e se você decidisse viver todos os seus dias com base nessa promessa? E se ao invés de reclamar da escassez, você proclamasse a provisão? E se ao invés de viver temendo o mal, você vivesse confiando no cuidado de Deus? A verdade é que o Salmo 23 nos chama para uma mudança de mentalidade. É hora de deixar para trás a mente presa no medo, na escassez, no passado de dor, e começar a viver com os olhos fixos no pastor que nos guia, que prepara a mesa, que unge a cabeça, que faz o cálice transbordar, e mais, que nos convida a habitar em sua casa para sempre. Essa expressão final, habitarei na casa do Senhor por longos dias, não é apenas sobre o céu, o paraíso eterno. Ela é também um convite para viver hoje, aqui e agora, na presença de Deus. Você pode viver no caos e, mesmo assim, habitar no Espírito. Pode enfrentar lutas e, ainda assim, estar em paz. Porque a casa do Senhor não é apenas um templo. É um estado de comunhão. E quando vivemos assim, deixamos um legado. Um legado espiritual que marca nossos filhos, amigos, colegas, vizinhos. Porque as pessoas podem até não entender a nossa fé, mas elas verão os frutos. Elas verão a diferença na forma como reagimos, como tratamos os outros, como enfrentamos a vida. Esse é o chamado do Salmo 23. Ser um reflexo da bondade de Deus na terra. Ser uma testemunha viva de que quem tem um pastor nunca está perdido. De que quem tem fé nunca está sozinho. De que quem vive com propósito nunca anda em vão. E agora, eu te convido a fazer algo. Pegue esse salmo, leia-o novamente, com calma, versículo por versículo. Mas desta vez, leia como quem está conversando com Deus. Transforme cada frase em uma oração, em um clamor, em um compromisso. E depois disso, escolha viver como quem crê. Se esta mensagem tocou o seu coração, não guarde isso só para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essas palavras. E se você quer continuar nessa jornada de crescimento espiritual, com mais conteúdos como este, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. E deixe seu like. Isso nos ajuda a levar a sabedoria da Bíblia a ainda mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo. Que o Senhor seja sempre o seu pastor.